Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Hoje é um dia tão especial, o Dia das Mães, dia 10 de maio de 2020. E na mensagem que vou passar hoje, ela está mais relacionada com o Dia das Mães, com a missão das mães. Mas é importante que todos vocês ouçam a mensagem, porque provavelmente vocês têm mães, ou têm esposa, e quando nós entendemos que as mães foram colocadas neste mundo para uma missão tão importante, nós podemos ajudar elas nesta caminhada. E a palavra hebraica para mãe é a palavra an e en. Isso significa doadora de água, aquela que dá a vida. E esse sentido tem a ver com a água que a mãe tem dentro da placenta, quando é gerada a criança. E é ali que começa, então, a vida da criança, que depois de gerada vem a este mundo. Então, este é o significado da palavra hebraica. A palavra mãe, ela aparece na Bíblia 280 vezes. E aparece mais vezes no Evangelho de Mateus, 24 vezes, e aparece 23 vezes no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis ela vai aparecer pela primeira vez, quando Deus diz, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse texto está em Gênesis capítulo 2, verso 24. Depois, a segunda vez que vai aparecer, é no próximo capítulo, no capítulo 3, quando então Adão coloca o nome na sua mulher. Até lá no verso 20 do capítulo 3, diz a palavra que Adão chamou o nome de sua esposa Eva, porque era a mãe de todos os viventes, ou seja, ela seria a mãe de toda a humanidade. Lá no final da Bíblia, nós vamos também encontrar no Novo Testamento, falando sobre mãe, ou a palavra mãe. Propriamente vai ser em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, onde Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele faz referência à avó Lóide de Timóteo e também a sua mãe chamada Eunice, que eram mulheres que não tinham a fé fingida. Alguém pode dizer, pastor, mas no livro de Hebreus, no capítulo 7, verso 3, vai aparecer a palavra mãe. Mas lá naquele texto, a palavra vai aparecer se referindo a Melquisedeque, rei de Salém, que não teve pai e nem mãe. Então vai aparecer lá falando de alguém que não teve mãe. E depois no livro de Apocalipse vai aparecer, mas apenas numa linguagem figurativa, onde vai falar de uma mãe, que é a Babilônia, que perverte as pessoas, então é apenas uma linguagem figurativa. Eu quero ir para o tema da mensagem então de hoje, que é uma mãe escolhida por Deus. Eu sei que todas vocês que estão me ouvindo nesta mensagem, você pode estar pensando, será que eu fui escolhida por Deus para ser uma mãe? Nós temos na Bíblia algumas mães que fizeram diferença na história. Daí desta mãe que nós vamos falar, esta mãe escolhida por Deus, com certeza fez muita diferença. O texto está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Então vamos à leitura do texto. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria,
não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Muito bem, nós temos aí apenas parte do relato de quando o anjo Gabriel vai até onde está Maria e ele anuncia que Maria seria mãe do Salvador do mundo, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos que Maria, de primeiro momento, ela ficou perplexa diante daquela fala do anjo. Ela teve um pouco de dificuldade por não ser uma jovem casada, e ela então estava querendo saber como que poderia acontecer isso, ela não sendo casada. Mas Deus tinha um plano especial para a vida daquela mulher, pois ela iria gerar o Filho de Deus, não pela vontade do homem ou pela vontade da carne, mas através da vontade ou pela vontade de Deus, através do Espírito Santo. E neste dia, das mães, talvez você vai ouvir a mensagem possivelmente em um outro dia, eu quero destacar 4 falas que o anjo teve com Maria ali no seu momento de encontro com ela e também da anunciação de que ela seria mãe do Salvador. E a primeira palavra que quero destacar, ou a primeira frase, é que o anjo diz para Maria: salve agraciada. Salve agraciada, foi o que ele disse. Daí alguém que recebe uma palavra dessa está dizendo assim: olha, você é uma pessoa que está sendo abençoada pela bondade de Deus. A bondade de Deus que está escolhendo você ou fazendo com que você seja escolhida para ser mãe, e não a mãe apenas de um filho qualquer, mas do Filho de Deus. É a bondade de Deus que fez com que você fosse escolhida. Então, esse salve agraciada, no caso de Maria, ele tem esse significado, a bondade de Deus para que ela fosse a mãe do nosso Salvador. Eu quero dizer para você, mãe, que me ouve através desta mensagem, que ser mãe é uma bondade de Deus. É uma dádiva de Deus ser mãe. Por pior que seja no decorrer da sua vida depois como mãe, porque algumas sofrem tanto com os filhos, talvez algumas tenham filhos até deficientes, que não era aquilo que ela esperava, e é claro que não, e ela então tem que conviver com isso e traz sofrimento, traz dores no coração. Mas ainda que seja desta maneira, você é mãe. A mãe não está relacionada com o tipo da criança que nasce, mas é dela dar concepção, ou seja, ela dar luz ao filho, conceber e dar luz ao filho. Então, se você deu luz a um filho, você é uma mãe abençoada por Deus e foi uma bondade de Deus para que você pudesse ser mãe. A segunda fala do anjo, ele diz o seguinte: o Senhor é contigo. A primeira, salve agraciada, a segunda, o Senhor é contigo. Essa frase, o Senhor é contigo, ela apareceu para algumas pessoas que foram muito usadas por Deus, e nós temos isso relatado nas histórias bíblicas. Nós temos o caso de Abraão, depois o caso de Jacó, logo quando ele teve aquele sonho da escada, o anjo disse: o Senhor é contigo, e vai se cumprir as promessas que Deus fez ao seu antepassado. Então, ali, Deus estava revelando que continuava naquela promessa feita com Jacó e que aquilo iria acontecer. Deus também falou posteriormente com Josué, quando ele estava para entrar na cidade de Jericó,
para enfrentar ali uma cidade completamente armada, com muralhas na frente, e Deus estava dizendo para ele ser forte e corajoso, e que o Senhor estava com ele. Nós temos também, no caso de Gideão, esta fala, o Senhor é contigo, de Jeremias, no chamado dele, quando ele tinha uma missão tão difícil, Paulo, quando ele também estava em Corinto, e que ele tinha uma missão tão difícil, uma perseguição grande, Deus revela que estava com ele. E a palavra vem, o Senhor é contigo. E no caso de Maria, ela recebe esta voz de Deus através do anjo, o Senhor é contigo. Nós, às vezes, precisamos até de ouvir uma afirmativa como essa de que Deus está conosco, porque algumas vezes nós sentimos tão sozinhos e talvez até abandonados pelas pessoas, quando talvez nós mais precisamos delas, talvez elas não estão para nos ajudar, ou de repente a gente tem um sentimento que de fato elas não querem ajudar. Nós não sabemos muito a respeito de Maria, mas dizem algumas pessoas, pelas histórias, relatos extrabíblicos, que ela era até uma camponesa, uma pessoa que morava no campo. E a justificativa disso é que quando o anjo fala com ela, ela sobe até uma montanha para falar com Isabel, e Isabel morava lá em um lugar mais alto, é claro, e ela passa por lá 3 meses. Então a ideia é de que ela morava ali perto daqueles montes e que ela também era uma pessoa do campo. O que nós temos certeza é que Maria ela era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Isso nós temos a confirmação no relato bíblico. E quando então Deus olha para Maria, vê essa pessoa simples, essa pessoa humilde, Deus ele se lembra dessa mulher. E o anjo então leva essa mensagem para esta mulher simples e humilde, dizendo, o Senhor é contigo. Eu me lembro de um texto que está em Isaías, no capítulo 57, verso 15, e aquele texto ele diz, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Deus, ele habita no meio de um coração contrito. Deus, ele lembra então da sua serva quando ela estava vivendo em uma situação talvez até de dificuldade, mas Deus se lembrou dela. Em Lucas, no capítulo 1, verso 48, ela declara isso, a própria Maria, ela declara, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. Ela estava encantada com esse cuidado de Deus, dela ser uma pessoa simples no meio de tantas pessoas. E Deus se lembrou dela e que era uma pessoa tão humilde. Eu aproveito aqui neste verso, antes de prosseguir, para dizer que Deus, ele lembra de você, mamãe, que é uma pessoa humilde, que é uma pessoa que de repente tem poucos recursos, de uma pessoa que passa por uma certa dificuldade. Deus, ele não esqueceu de você, ele se lembra de você, ele sabe daquilo que você precisa. E ele quer te ajudar a passar os tempos difíceis para que você possa alcançar um tempo melhor ou possa alcançar bênçãos que você tanto sonha e que ainda não alcançou. Nós vamos então agora para a terceira fala do anjo dirigida a Maria, e esta fala diz, bendita és tu entre as mulheres. Quando o anjo diz, bendita és tu entre as mulheres, isso tem um significado de que ela era uma pessoa abençoada no meio de uma geração, no meio de tantas pessoas. Ela era uma pessoa abençoada. Então, quando o anjo diz, bendito és tu entre as mulheres, estava dizendo, olha, você é abençoada entre muitas outras que existem neste mundo. Minhas amadas irmãs, e esta palavra vale também para os irmãos, as pessoas que Deus escolhe para uma missão, estas pessoas são abençoadas. Então, talvez você pode pensar, eu tenho tanta coisa para fazer, e eu não quero participar de nenhuma outra missão de Deus, porque eu já tenho uma vida tão atarefada, eu tenho tantos problemas, e eu não quero participar disso. Mas são abençoados aqueles que Deus escolhe. Aqueles que Deus escolhe, ele abençoa de todas as maneiras.
Eu me lembro de uma mulher chamada Susanna Wesley, e esta mulher, ela foi mãe de John Wesley. Ela nasceu no ano de 1669, e esta foi uma mãe grande, se nós podemos dizer assim, se existe mãe pequena ou mãe grande, porque ela foi mãe de 19 filhos, mas ela é uma mãe grande porque ela conseguiu cuidar de todos esses filhos, né, ensinando eles a caminharem nos caminhos do Senhor nosso Deus. Na história dessa mulher conta, né, que ela reunia com essas crianças e com esses meninos e meninas depois, ela reunia com eles e ela ensinava a Bíblia para eles todos os dias. Daí você pode imaginar, mas como que pode, né, uma mulher de 19 filhos achar tempo ainda para poder ensinar, né, os filhos alguma coisa a respeito de Deus? Mas ela era muito rígida quanto a isso, e ela não deixava os filhos comerem as suas refeições enquanto eles não fossem ensinados por aquilo que Deus revelava ao coração dela para passar para aqueles filhos. Essa mulher, Susanna, ela era uma mulher de muita oração. A história diz que ela foi determinada em orar 1 hora por dia, né, e se ela tivesse 1 hora de lazer, ela queria então também tirar 1 hora para oração. Mas na sua convivência, ela percebeu que era tão difícil ela parar 1 hora para ela poder se dedicar à oração. Imagina ela com todos aqueles filhos. Então, o que esta mulher fez? Ela começou, diante de tantas atividades, sem ter muito tempo para parar, então, aquela hora para orar. Ela tomou uma decisão de orar 3 horas por dia e não apenas 1 hora, como ela tinha decidido ainda quando ela era uma jovem. E ela, então, diz a história, né, que amarrou um pano na sua cabeça, e aquele pano era um sinal de que quando ele estava sobre a sua cabeça, que ela estava falando com Deus e as pessoas não deveriam interromper ela de nenhuma maneira, né, e os filhos sabiam daquilo. Então ela colocou aquele pano na cabeça, ela colocava, e ela então fazia as suas atividades, talvez lá fazendo o almoço, arrumando uma roupa, mas durante aquele tempo ela estava com o coração voltado para Deus e falando com Deus e pedindo ajuda de Deus para que ela pudesse cuidar de tantos filhos. E nós podíamos continuar a história desta mulher, porque é uma história fantástica, mas eu quero então terminar a história a respeito dela nesta mensagem, é que esta mulher, com todo esse cuidado, este amor, né, e essa dedicação para com os filhos, né, ela teve filhos muito abençoados, né, dos quais destacaram Charles, né, um escritor de tantos hinos que tem letras maravilhosas que as pessoas ainda cantam em nossos dias, e outro filho chamado John Wesley, que foi um grande pregador, né, principalmente na Inglaterra. Ele nasceu em 1703, e diz a história que esse homem ele viajou 400.000 quilômetros a cavalo. Né? Dizem que isso dá para dar um giro na terra, na linha do Equador. Né? E não apenas ele andou tanto, né, pregando a palavra, mas ele também pregou 42.000 sermões. Né? E desses sermões que ele pregou, teve uma vez que tinha 32.000 pessoas, né, ouvindo o sermão. Foi um homem grandemente usado por Deus, e foi quando veio um grande avivamento ali na Europa e principalmente na Inglaterra, através deste homem que foi filho desta mãe chamada Susanna. E eu estou contando esta história porque esta mulher também era uma mulher humilde, e ela era uma pessoa, né, que tinha tudo para dar errado por causa de tantos filhos que ela tinha. Mas quando então ela sabe que ela era uma pessoa escolhida por Deus para ser mãe, ela começou a fazer aquilo que Deus estabeleceu para uma mãe fazer, para que ela pudesse ser abençoada e os seus filhos também serem abençoados. Então, minha irmã, se você tem um filho, 2, 3, 4, 5, não sei quantos você tem, saiba, né, que você é uma pessoa abençoada por Deus, que Deus escolheu você para ser mãe. E os seus filhos podem ser frutíferos, eles podem abençoar, né, cidades, estados, países, eles podem abençoar o mundo, mas é importante que esta mãe saiba que ela é uma mulher escolhida por Deus
para ser mãe neste mundo e que Deus deu esta missão. E para você que da mesma maneira que Deus disse para Maria, bendita és tu entre as mulheres, né? Quando uma mãe cumpre com a missão naquilo que Deus estabeleceu, você também entra no rol das pessoas que são benditas entre as mulheres neste mundo. Nós vamos então agora para a última fala, né, do anjo, e essa última fala dele é: achaste graça diante de Deus. E achaste graça diante de Deus, né, está relacionado com aquilo que Deus, né, está vendo na pessoa que ele está dizendo isso. Né, está relacionado de que Deus, né, ele está contente, ele está feliz, né, com aquela pessoa, com aquilo que ela anda fazendo. Eu, quando vi o significado desta palavra, fiquei pensando até comigo, será que Deus tem achado graça, ou que eu tenho sido uma pessoa que Deus acha graça, né, da minha vida, ou a graça de Deus está sobre a minha vida? Né? Será que isso tem acontecido? Né? E é uma coisa importante de se perguntar também, você que é mamãe, né, para ver se Deus, ele acha de você uma pessoa que está cumprindo com a missão e que está glorificando a Ele através da sua vida como mãe. É uma pessoa que Deus o acha como alguém que está cumprindo com a missão, que agrada o coração de Deus. Deus, ele acrescenta muitas vezes mais as bênçãos sobre a vida desta pessoa. No caso de Maria, ela teve esta bênção tão grande quando o anjo anuncia: achaste graça diante de Deus, que ela começa a glorificar a Deus. Ela até canta diante de Deus lá na Bíblia, no capítulo 1 de Lucas, um relato do canto de Maria. Mas uma parte que eu vejo com tanto destaque nas palavras de Maria naquele canto é que ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela estava engrandecendo ao Senhor, o espírito dela se alegrava em um Deus que era Salvador, né? Em um Deus que estava agraciando ela com aquela bênção tão grande. E diante então desta bênção tão grande, né, a Maria, ela poderia dizer: agora eu sou a mais importante de tudo, né, eu vou determinar as coisas, as pessoas vão ter que jogar confetes, ou que vão ter que estender um tapete vermelho para eu passar, porque eu sou a bendita entre todas, né, eu sou a rainha da terra, né, e eu quero ser tratada desta maneira. Ela engrandece ao Senhor, e ela tem um comportamento, né, que todos nós devemos ter neste mundo, que é sermos servos de Deus. E o verso 38 do capítulo 1 de Lucas diz que respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que coisa maravilhosa! A pessoa sendo declarada como bendita entre as mulheres, a pessoa agraciada por Deus, uma pessoa escolhida para ser mãe do Salvador do mundo. Ela chega então diante de Deus com essas palavras, ali do representante de Deus, que era o anjo, e ela diz: eu sou serva do Senhor. Ela se coloca no lugar de serva, e ela então se dispõe a caminhar dentro daquilo que é o propósito de Deus anunciado pelo anjo. Minha irmã, que é mamãe, eu quero dizer para você que todos nós somos servos de Deus. Você é uma serva de Deus, e você deve sempre lembrar desta palavra de Maria: aconteça comigo segundo a tua palavra. E talvez a palavra de Deus pode ser uma outra, um pouco diferente daquilo que o anjo revelou a Maria. Mas sempre quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela toca de uma forma tão especial no nosso coração, que nós sentimos que é Deus que está falando. Aí é o momento de dizer: eu sou servo do Senhor. Você, mulher, eu sou a serva do Senhor, que se cumpra esta palavra na minha vida e no meu coração. Para eu finalizar, eu quero dizer que Deus, ele não revela todas as coisas de uma vez. É só olhar a história de Moisés, ele diz que ele ia tirar o povo do Egito, mas Deus não mostrou todas as dificuldades que ele teria pela frente. Deus chama o apóstolo Paulo, diz que ele até ia sofrer,
mas não disse de que forma ele iria sofrer e que seriam tantas perseguições. No caso de Maria, Deus então diz: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E quando vem todas aquelas palavras bonitas, que ela era escolhida para ser a mãe de Salvador, o anjo não falou nada, que ela ia precisar fugir para o Egito, porque Herodes ia querer matar o filho dela. Deus não revelou também que o filho ia sair de casa, e ele não ia ficar no convívio da família, que ele ia viajar durante muito tempo a pé, e ela não tinha notícia de onde Jesus estava. Deus não falou nada para ela sobre isso. E uma das coisas ainda que Deus não falou, e que foi a coisa pior que Maria enfrentou em toda a sua trajetória como mãe de Jesus, era que Jesus seria crucificado lá naquela cruz, e que ela ia estar aos pés da cruz vendo lá aquele Jesus perfurado, com sangue correndo sobre o seu corpo, e que aquilo seria feito de uma forma cruel. Deus não falou nada disso para Maria. Mas o que eu quero destacar, então, com esta fala, é que Deus chama mulheres para ser mães. Deus quer que as mulheres sejam mães, mas quando Ele quer que as mulheres sejam mães, muitas vezes Ele não dizendo como vai ser lá na frente, algumas mães passam por dificuldades, por lutas, por sofrimento, choram, algumas vezes tendo que enfrentar doença com os filhos. Até sei que muitas mães, elas que correm para os postos de saúde, para os hospitais, para poder cuidar da criança, principalmente quando ela está pequena. Então é a parte ruim que às vezes nós não pensamos que possa acontecer. Mas quando a mãe de Jesus, Maria, ela vê Jesus crucificado na cruz e Jesus dizer que tudo estava consumado, depois ela entendeu que aquele menino que nasceu, aquele jovem que cresceu, aquele homem que passou a ser Jesus, ele cumpriu com a missão aqui na terra, morrendo lá naquela cruz. E quando Jesus diz para Maria, ou para todas as pessoas que estavam lá no Monte da Ascensão, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus, Maria estava junto com aquelas pessoas, que eram aproximadamente 120 pessoas, quando no dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo sobre todos aqueles que lá estavam. Depois daquele relato do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós não temos mais informações de Maria, porque Maria, posteriormente, ela morreu e ela foi sepultada, e ela faz parte dos salvos, uma pessoa abençoada por Deus. Então você, irmã, ainda que enfrente todas as lutas como mãe, continue crendo no Senhor, continue fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer, porque os seus filhos serão abençoados e eles cumprirão com a missão que Deus colocou sobre os seus ombros, e você vai se alegrar com aquilo que vai acontecer com a vida deles neste mundo, e você vai alegrar muito mais quando você estiver com eles lá nos céus um dia. Então esta é a mensagem que Deus me deu para passar para vocês neste Dia das Mães. E eu desejo que Deus abençoe grandemente você, mamãe. Parabéns pelo seu dia. Que Deus lhe abençoe e abençoe juntamente com a sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida. Senhor, eu entreguei a mensagem que o Senhor me deu para entregar para as mamães. Ó Deus, eu agradeço pela minha mãe, ó Deus, que o Senhor me deu e que o Senhor preservou a vida dela até os nossos dias, e eu pedi, ó Deus, para que o Senhor acrescente muitos outros dias. Foi tão bom ter falado com ela neste dia, embora ela esteja distante, mas, ó Deus, pelos meios de comunicação, o Senhor me permitiu fazer isso. Eu sei, ó Deus, que neste dia algumas mães estão tristes porque elas não puderam abraçar os seus filhos. Ó Deus, alguns já partiram ou outros estão distantes. Que o Senhor, ó Deus, possa acalentar o coração desta mamãe e que ela possa, ó Deus, continuar orando pelos seus filhos, aqueles que estão vivos, é claro, porque é assim que ensina a Tua Palavra, para que eles sejam prósperos e eles sejam abençoados pelo Senhor. Mas há, ó Deus, também filhos que não puderam abraçar as suas mães, porque as suas mães já partiram deste mundo. Acalente também, ó Deus, o coração destes filhos, aonde quer que eles estejam. E quanto àqueles que as suas mães estão distantes,
que eles possam, ó Deus, também tirar um tempo para visitar as suas mamães, ir lá conversar com elas, abraçar elas e demonstrar o carinho, o amor e o afeto, pois elas merecem isso. Nós devemos honrar a elas conforme a Tua palavra nos ensina, que é o primeiro mandamento com promessa. Meu Deus, eu rogo também a bênção sobre todos, todas as famílias, que todos sejam abençoados espiritualmente, abençoados no pão de cada dia, no trabalho, ó Deus, nos negócios, e que os Teus filhos honrem ao Senhor. Meu Deus, proteja todos também, não deixe, ó Deus, que sejam vitimados pelo coronavírus, mas que eles sejam protegidos e abençoados pelo Senhor. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos, amigas, irmãos em Cristo, por permanecer mais uma vez aí comigo durante esta mensagem. Eu peço para que vocês multipliquem estas mensagens. Eu estava falando até com meu filho, que é o produtor, aquele que mexe com a edição, e ele está dizendo, é bom até dizer para as pessoas para inscrever no canal, porque quando as mensagens são postadas, elas já vão automaticamente, o link, um sinal lá para que você possa abrir e poder ouvir a mensagem. E quando você então cadastra no canal, vai aumentando, você vai multiplicando e vai ajudando com que esta palavra chegue em muitos lares. Nós temos pessoas que ouvem a mensagem tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Daí você pode ser um multiplicador da mensagem. E eu tenho certeza que Deus vai te recompensar e abençoar o seu coração. Então, que Deus te abençoe. Um grande abraço para todos. E em breve, se Deus permitir, voltaremos com mais uma palavra para abençoar o seu coração.